Hoje o Lance fala com Belle Silva, esposa de Thiago Silva, zagueiro do Fluminense. Olá, Belle, tudo bem? Bom, primeiro eu queria começar essa entrevista agradecendo a oportunidade, o tempo disponibilizado pela nossa equipe, ter recebido a gente aqui. E acho que nada melhor contar essa história de vocês dois, relembrando o início dessa trajetória. Como você conheceu o Thiago? A gente se conheceu bem moleque. Ele era amigo do meu irmão, num bairro que a gente morava junto, bem molequinho mesmo. Foi questão de criando, Vocês tinham crescendo quantos junto. anos? Você lembra? Sim. Ele se mudou para o meu conjunto, que ele morava num conjunto perto, ele tinha acho que 10 anos, era mais nova, mas a gente se conheceu um pouco depois. Acredito que eu devia ter já quando a gente se conheceu, uns 12 anos, ele uns 14. Então foi antes dele ver esse burburinho de jogador, de começar... Antes de ser profissional, né? Porque o Thiago, desde que, assim, pelas histórias que a mãe conta, né, a minha sogra fala, ele sempre batalhou, né, sempre ser jogador, ser jogador. Profissional, ele ainda estava ainda em formação. Sim, no Fluminense, né? Acho que era a base do Fluminense. Ou não? Não, ele já estava, se eu não me engano, ele já estava indo pro Sul. Aí você chegou aí com ele nessa período, você continuou aqui no Rio de Janeiro, e aí vocês mantiveram essa relação à distância. Quando a gente começou a namorar de verdade, o Thiago já estava indo pro Juventude. Pro Juventude. Esse período dele no RS, no Sul, a gente ficava só pro telefone, paquerinha. Só no flertezinho, quando ele vinha pro Brasil, pro Rio. Aí a gente ficava. Entendi. Mas namoro sério mesmo já estava no Juventude. Bom, Belle, o Thiago foi um jogador que ele foi para a Europa muito cedo, né? E vocês começaram a se relacionar muito cedo, como você também disse aqui. Como é que foi essa transição de carreira dele para a Europa, vocês com esse relacionamento aqui? Quando ele foi pela primeira vez, você chegou aí com ele ou você se manteve aqui no Rio de Janeiro também? Não, a primeira vez que o Thiago foi para a Europa foi para o Porto. Eu não fui com ele, a gente manteve esse relacionamento à distância. Do Porto ele foi para a Rússia e devido ao problema de saúde que ele teve foi aonde eu fui me encontrar com ele, mas a princípio a visita, nós não tínhamos planos dali eu ficar e morar junto com ele. Mas, né, devido a todo o problema de saúde, esses planos foram meio que adiantados e mudados, e aí eu casei ali, né, na verdade. Perfeito. Foi em 2006, né, esse caso dele, que foi aquela crise de tuberculose que ele teve, ele enfrentou, chegou a ficar internado. Queria que você, se pudesse, expor um pouco dos bastidores, como é que você falou que foi para lá, foi para ajudar ele, imagino, né, porque estava distante da família, num país que, na Rússia, uma língua difícil, talvez, né, não tivesse tanto domínio, tantos amigos assim. Como foi essa transição de você ir para lá, dar essa linha de suporte para ele? Assim, foi muito difícil a escolha de ir, porque eu tinha minha vida, tinha meus estudos, né, e apesar dele estar um ano que ele estava doente, internado, ele estava com a mãe dele lá e um amigo também, ele não ficou todo o processo sozinho, não. A maior parte do processo ele ficou sozinho, mas quando ele pôde receber gente, então a mãe dele tinha ido com um amigo, ficou um tempo, mas enfim, a gente teve que revezar, e o ruim foi de eu ir, porque eu tive a decisão de ter que largar meus estudos, eu não queria parar de estudar para ir, mas foi uma decisão difícil, mas tomada, né, assim... Você se recorda com quantos anos você? Eu tinha 17. 17. 16 para 17. Que eu fiz 17 em março, viajei em maio. E aí a minha mãe teve que ir comigo, então aquela coisa de deixar outros 2 filhos também, com trabalho, com escola, marido, foi tudo meio tumultuado pro momento, mas tudo também bem pensado e decidido com inteligência, assim. Claro. E aí... Isso foi em maio, 21 de maio de 2005. Foi quando eu fui e nunca mais voltei. O Thiago volta depois, né, dessa passagem na Europa. Não, e depois sim. Aí a gente já junto volta para Portugal para terminar, continuar o tratamento. De Portugal a gente volta pro Brasil. Aí vem, né, depois de todo esse período, deve ser muito conturbado, difícil, né, na relação de vocês, do Thiago com você, dessa questão de saúde. Ele volta bem para o Fluminense e ele tem um momento de superação, né? Ele conquista o título da Copa do Brasil com o clube, que, né, o ajudou a revelar. Queria que você expressasse como é que foi como família, e você do lado dele acompanhando, sabendo, né, como foi difícil essa superação da doença, ver depois um momento de glória na carreira dele. Eu acho que todos os títulos que o Thiago teve, o reconhecimento também individual, fora o que ele conquistou com o clube,
Ele teve uns momentos muito bons no Fluminense. Ele ganhou bastante títulos individuais, craque do Brasileirão, ganhou, enfim, né, outros. Para a gente foi muito bom, porque a gente veio de uma superação, a gente veio de uma doença onde o Thiago estaria condenado ao futebol. Então a gente voltou da Rússia para Portugal, a gente saiu da Rússia para Portugal. Por mais que a gente deu seguimento ao tratamento, a gente estava na cabeça que o Thiago já estava condenado. Então era só aquela coisa assim, que o médico está obrigando a terminar esse tratamento. Então, quando a gente veio pro Fluminense, a gente vê que aquele peso de ter que se reafirmar para ele mesmo, porque foi uma coisa também muito emocional, né, de tudo em volta, tempos atrás, ter condenado ele e ele ter que se reafirmar de novo numa coisa que, né, já estaria acabado. Então foi uma pressão muito grande de ter que mostrar para ele mesmo, ter que mostrar para o clube, ter que mostrar para torcedor, porque ele estava desacreditado, ninguém acreditava que ele seria capaz. Então, no início foi muito complicada essa pressão, mas também depois que ele conseguiu, nunca foi uma dúvida que ele conseguiria, nem para ele, nem para a gente dentro de casa. Mas ver o reconhecimento, as premiações, as conquistas em grupo, individual, foi o ápice assim, para a gente. Né? Perfeito. E aí, logo depois, né, dessa conquista, veio acho que a primeira grande felicidade assim, do casal, que veio o nascimento do primeiro filho de vocês, né, o Isago. Queria que você pusesse pra gente, né, essa sensação de ser mãe, de ter construído, né, foi o início assim, né, como um filho, né, da família com o Thiago Silva. Foi, na verdade, a gente foi só seguindo o fluxo, né, porque todo mundo, a gente estava junto já há 3 anos, então era um plano nosso ter filhos cedo, porque a gente queria que os filhos vivessem essa carreira dele também. Então a gente teve nosso primeiro com 3 anos de relacionamento. Ele, na verdade, anunciou em rede nacional, porque o Fluminense tinha ganho uma partida importante, ou um campeonato, não lembro. Ele foi convidado para ir fazer uma participação numa emissora, e ali ele falou para o mundo que estava grávido. Ele soube no dia antes, no jogo, e foi muito legal. A gente viveu isso, à distância, apesar, né, do Thiago joga e treina e viaja e se concentra, mas ele conseguiu ser muito participativo. Foi até um pai bem participativo. Queria que você contasse essa participação do Thiago, porque é o mal da profissão, assim, né? Acaba tendo muito compromisso, muito jogo, muito treino, e aí acaba tendo um distanciamento que acaba sendo um pouco natural, infelizmente, da família, né? Com os compromissos, né, excessivos ao longo do ano. Como é que foi que vocês lidaram com isso? Assim, teve uma diferença também de experiência quando o Iago chegou depois? Como é que foi essa gestão familiar? Foi porque quando o Iago chegou 2 anos e 6 meses depois, 3, né? A gente estava mais maduro também, né? E aí eu sempre costumo dizer que o segundo filho tem que vir primeiro do que o primeiro. Porque a gente já está mais maduro, já conhece, a gente se cobra menos, porque a gente já sabe como é. Então, o primeiro filho a gente fica meio, né? E o Isago, que é o meu mais velho, ele vem ensinando pra gente muita coisa. Ele vem ensinando o que é ser pai, o que é ser mãe, o que é morar fora. Então, toda aquela insegurança e maturidade que a gente tinha refletiu muito na nossa criação com o Isago. A gente foi para fora muito cedo. O Isago tinha 1 mês de vida. A gente foi para um país que a gente não falava, que a gente não conhecia. Então, ali foi os dois quando pelo vocês pequeno. foram nessa primeira, né? Segunda, no caso, né, que já tinha ido, voltou, aí retornou para a Europa. Quando vocês foram com o Isago, foram só vocês dois ou foi mais gente da família? Não, a minha mãe sempre esteve com a gente. Sempre com vocês. A minha mãe, no início, sempre esteve com a gente, até os 2, 3 anos do Isago, ela morava com a gente. Aí depois a gente já familiarizado com a Europa, com essa vida do Thiago no clube, com tudo isso já estabilizado, a minha mãe voltou para o Brasil. Depois, né, teve esse turbilhão de emoções, né, título pelo Fluminense, nascimento de filho, vem, né, a primeira convocação do Thiago para a seleção em 2008. Como é que foi esse momento tão aguardado, imagina assim, para a família, ter que ouvir aquele nome lá, na época era o Dunga, né, o treinador, chegar, zagueiros, Thiago Silva, como foi essa situação? O que a gente sente é o que a gente sente até hoje, caso ele fosse convocado amanhã. Porque eu acredito que para o jogador é o que a gente espera, né? É o máximo que o jogador pode chegar, se chegar numa seleção brasileira, porque ali é onde estão os melhores daquele país, é o que, né, é o que a gente pensa. Então foi muito bom. Aí, impossível não vir toda aquela história do que ele tinha passado, do que ele tinha superado, do que ele tinha vivido.
E chegar na seleção da brasileira foi o segundo ápice da carreira, né, pra gente, assim, a primeira vez. A gente esperava muito, que ele trabalhava para isso. Ele sempre dizia, não, quero chegar na seleção, meu sonho é chegar na seleção. Então, quando você conquista aquilo que você trabalhou a vida inteira, é especial. O Thiago, né, foi capitão da seleção e, assim, nome presente constante nas convocações da seleção brasileira. Eu queria que você contasse, referente à Copa do Mundo, como é que é familiar? Ele jogou 4 Copas, né, 2010, 14, 18 e essa última agora. Vocês chegaram aí em todas elas acompanhando de perto? Como é que foi? Eu só não fui, a família só não foi para a primeira, em 2010 na África. Na época, porque ele, novato, não sabia muito como acontecia e falaram muito que era muito difícil para a família, por conta do país, e doenças aqui, doenças ali, eu com um filho pequeno, então a gente optou a não ir. Mas, fora essa, a gente estava em todas, a família mesmo, que eu vou em gangue, assim. Assim, a gente observa assim, muitas críticas vindo, né, de jogador, concentração, tem que ter contato com a família, assim, mas você de dentro, né, que faz parte lá do núcleo familiar, o quanto você julga importante a família estar nesses momentos de decisão, e que são importantes para o jogador, né, porque tanta pressão, às vezes a família pode ser uma válvula de escape. Como é que você julga isso? Às vezes não, eu acredito que seja sim, porque tem essa concentração, realmente é uma coisa fechada entre eles, que também é super importante. Mas, assim, de todas as Copas que eu presenciei, eu acho que não foi muito balanceado. Se ganhou, se perdeu, não foi por contato em excesso ou falta com o familiar, com o mundo externo, não. Porque eles não ficam alienados quando estão concentrados. Eles se divertem muito entre eles também. Mas, claro, quando você está numa pressão, você vê seu filho, tem muitos ali que têm filhos recém-nascidos, muitos ali que não viu o nascimento de filho, então está esperando uma folguinha nesses campeonatos para poder conhecer os filhos. Famílias, tipo, né, tem pai, mãe, primo que passou por uma situação difícil, está vivendo aquilo. Então é sempre uma válvula de escape. A gente é uma troca de sentimento também bem legal, porque do lado de cá também a família também está insegura, a família está, né, com aquela pressão de ter que se manter bem fisicamente e emocionalmente para poder passar aquela segurança para o jogador. Então poder estar junto tem uma troca muito legal. Não é sempre que a gente está, mas a horinha que a gente está ali junto, eu acho que é recíproco para os dois, ajuda os dois lados. Sim. Mas a gente fala muito, né, de família, contato do jogador com os familiares, e querendo ou não, né, o futebol tem altos e baixos, tem que acabar convivendo com as críticas, né? Queria que você falasse como é que é essa relação em momentos baixos com as críticas, que muitas das vezes acaba passando um pouco do ponto. Como é que vocês, como família, tentam blindar o Thiago e, assim, convivem com essa relação? Porque muitas vezes as pessoas acabam esquecendo que por trás do jogador tem uma família que acaba também respingando, né, nesse núcleo familiar essas questões de campo. Então, assim, blindar hoje em dia é difícil, porque a rede social não deixa ninguém estar blindado, né? Não adianta a gente querer esconder, que a pessoa abre ali, o filho abre, o primo abre, o próprio jogador abre a rede social. Não tem como você se blindar 100%. Eu acho que com a maturidade, ou com o passar do tempo, com as situações que te pegam completamente desprevenidos, te preparam para uma próxima. É o que aconteceu no nosso caso. A gente foi tendo lambada, até que um dia a gente fica calejado. Então você aprende a filtrar, você aprende a não ler, você aprende a ignorar. E a gente não pode, assim, é o que a gente trabalha lá em casa, a gente também não ignora tudo, porque então críticas são bem construtivas. Mesmo as negativas, porque se você consegue colocar uma crítica negativa, a pessoa acha que está, né, te fazendo mal, mas aquilo te ajuda num nível muito bom. Então, assim, quando você é bem cobrado, quando você é bom no que você faz, quanto melhor você é, mais cobrança você tem. Então, você tem que estar preparado para tudo. E hoje em dia o Thiago é isso, ele já está super consciente do que ele é capaz, do que ele quer fazer, do que ele vai fazer. Hoje ele já tem essa maturidade para saber quem realmente sabe falar, entende do que fala, tem muito isso também, né? E o lado ruim do torcedor, que eu sempre falo, gente, torcedor ele tinha que jogar 90 minutos. Bote um torcedor para fazer uma pré-temporada. Para eles entenderem um pouquinho do que é. Não aguento. Mas é isso. Futebol é a paixão nacional. Não tem como você cobrar uma postura que o torcedor nunca vai entender. Só quem vive. Familiares só entendem porque vivem.
Sim. senão também não ia entender. Você se lembra assim, de algum caso, algum comentário que te tocou, tipo, antes de construir, né, Muitos. Esses longos 20 e tal dos anos de carreira, muitos. Como é que foi para superar? Porque assim, acredito que magoe, né, ouvir algum xingamento, algum ataque pessoal, assim, não o atleta. A questão de atleta em campo, o jogador erra, acerta, né? Mas assim, quando foge um pouco dessa linha, acredito que você pode se sentir magoada, né? Tipo, caraca, mas meu marido tá lá, tá treinando tanto, aí às vezes foge do Thiago, vai para a família também. Como superar, né, essa má fase, assim, de críticas? Assim, o que mais me magoa, né, me magoa de todos os problemas que a gente já passou em relação a comentários e cobranças, é que eu conheço o Thiago em casa, como ele se prepara, né? Os torcedores, mídia, só vê ele que ele mostra ali. Então eu sei do quanto ele abdica de coisas, o quanto ele deixou de viver coisas, o quanto ele deixou de fazer para estar se doando ali, e um errinho assim, ou uma falta qualquer, ele não pode, não, né? Por outro lado, eu entendo, é porque ele é muito bom. Então as pessoas não estão acostumadas a ver o Thiago falhar. Então, para eles é o fim do mundo quando o Thiago falha. Entendi isso, mas magoa, porque aí coloca um monte de coisa que a gente sabe que não é verdade, que a gente não pode falar a verdade. É difícil. Para mim, o mais difícil até hoje é eu não poder falar o que realmente acontece, é eu não poder dizer, tipo, porque fulano falou, mas fulano não falou o que aconteceu, falou que foi bom para ele. E eu saber que eu falando eu resolveria problemas, mas eu não posso. Isso ainda para mim é um problema muito grande. Como você fala isso aqui, questões de bastidores de clube, de seleção. De comportamento também, de saber, fulano jogou a culpa para ciclano, mas lá atrás ele falou que era assim. São coisas que eu sei, que se passam, familiares sabem, mas a gente também não vai ficar expondo, porque não expõe só um, só o outro, né? Entendi. Bom, vamos agora falar, né, voltar para um outro momento auge do Thiago Silva, assim, que é considerado assim por muitos, né, que foi o auge da carreira dele, que foi o título da Champions League com o Chelsea. Finalmente. Eu queria que você falasse, a família toda estava lá, porque você gosta de engangue, né? Então foi a família toda mobilizada lá no Estádio do Dragão, acompanhar a final. Como é que foi os bastidores dessa decisão? Foi maravilhoso, porque assim, a gente já tinha chegado quase com o Paris, a gente chegou quase, aquele quase vai frustrando ainda mais. Uhum. E aí vai se aproximando o final de carreira também, de falar, caramba, não vamos ter também uma Champions? E aí teve uma que a gente foi para a semi, acho que foi em Portugal também, que a gente não ficou do lado de fora por conta de pandemia, a gente não estava podendo entrar. Foi na época do PSG essa, foi, né? Não foi? PSG. Isso. E aí foi ali o mais próximo que a gente chegou. Uhum. E aí eu falei, caramba, a gente não vai chegar de novo. Aí teve essa mudança de clube, não? E no primeiro ano, então quando chegou na final, os parentes daqui, não, vamos, saíram daqui, foram. A gente estava num grupinho legal e, nossa, é inacreditável. Quando você vive, a sensação de êxtase é tão grande que você não sabe se grita, se chora, se agradece, se grita que até que enfim. Mas é muito legal, você vive tudo ao mesmo tempo ali, é bem legal. E depois aquilo fica perpetuando por um tempo. Você se lembra, assim, a primeira coisa que você falou pro Thiago, quando você pôde descer ali no campo, ver ele com a medalha, com a taça, poder abraçar o seu marido e falar assim, cara, ganhamos. Pô, você lembra que foi a primeira coisa que você falou? Cara, acho que eu não, eu sei que eu gritei. Falei, nossa, porra! Gritei. Acho que foi a primeira coisa. Quando eu abracei ele, falei, cara, é nosso. Estava toda aquela angústia, todo aquele passado, todas aquelas superações. Aí vem tudo a carreira de novo, as tentativas de novo. Aí você começa a entender aquela mudança lá, aquele ciclo que você não queria fechar, que você ficou se agarrando em fechar, você fala, putz, tudo é certinho. Assim, você fala, precisamos encerrar aquilo para viver isso. Aí as coisas vão se alinhando, vai ficando ainda mais gostoso viver aquilo. Uhum. Bom, Beli, você foi, durante toda essa trajetória do Thiago, seleção, clubes, você sempre se posicionou, e assim, algo assim, até admirável da sua parte, sobre o desempenho dele, crítica, sempre rebateu quando achou que tinha que rebater. Não, e é perfeito, né, tem que se colocar também. Mas, como você mesmo disse, o outro lado da família, os bastidores, um pouco que acontece. Eu queria relembrar com você a polêmica que teve, né, no Chelsea, que teve esse auge e depois teve, né, uma queda, né, nos outros anos seguintes.
do Thiago, teve uma polêmica com o Pochettino, que você chegou aí nas redes sociais, desabafar, na época foi considerado uma indireta o que você postou. Eu queria que você desmistificasse essa questão, né? Foi realmente uma indireta? Foi um desabafo? O que você estava sentindo naquele momento que você estava digitando a postagem? Aquilo ali, na verdade, foi um desabafo de torcedor, coisa que familiar sempre toma nas costas, porque as pessoas não veem a gente como torcedor, né? E eu apanho isso, porque quando o Thiago joga em qualquer clube, eu respiro aquele clube. Então eu sou sim uma torcedora, porque não tem como o Thiago ganhar sozinho. Então toda a máquina tem que estar certa ali para ele poder estar bem. E o clube vinha, como você mesmo disse, de um problema recorrente. Era uma coisa que não era eu que estava falando, torcedores estavam falando. Na época, toda a imprensa britânica estava falando, precisava ter mudanças. Eles julgavam essa mudança com o treinador, como outras falavam que eram certas peças que tinham que ser trocadas. E ali foi um desabafo meu, não foi indireta, foi uma torcedora que falou tem que ter mudanças. Eu, na verdade, eu só falei tem que ter mudanças e tem que ser feitas antes que seja tarde demais. Aí já levaram isso para o lado do treinador, porque eles queriam que o treinador fosse trocado, e aí eu fui só uma gasolina ali, entendeu? Mas não foi, até porque o Pochettino, a gente não teve problema nenhum. Como pessoa, ele é maravilhoso. Treinador, ele foi muito bem com a gente até um certo ponto, como em outros clubes, ele foi muito bem até um certo ponto. E sem direta, depois a gente conversou, eu mesmo, né, falei com ele, Thiago falou com ele, são coisas que tomou uma proporção e um peso maior por ser mulher de jogador. As pessoas acham que eu não tenho, que eu não ouço, que eu não vejo e que eu não entendo nada de futebol. Então, tudo que eu expresso em relação ao futebol, eles acham, porque eu ouvi do Thiago, porque o Thiago falou em casa. Então, eles acham que é como se fosse uma porta-voz. E não é, né? Mas... Roberto, você tocou nesse ponto, queria que você falasse, porque querendo ou não, hoje em dia, a gente observa um pouco de preconceito com as mulheres jogadores, né? Seja em questão de táticas de futebol, não sabe nada, ou seja até por questões também pessoais, de sai interesseiro e tal, e acaba sendo, né, um preconceito da nossa sociedade. Falasse um pouco sobre isso, como é essa sua relação com esse tratamento, às vezes que exerce um pouco e vai para além do preconceito? Assim, preconceito comigo de estar com ele nesse sentido de Maria Chuteira eu não tenho, até porque eu acho que a gente veio juntos desde sempre. Eu tenho esse preconceito, para o meu lado é meio invertido, que eles acham que o Thiago deveria ter procurado um padrão mais futebol de ser. Que na época eu comecei com o Thiago, tinha um padrão, hoje não tem mais, né? Aquele padrão loura, modelo, cabelo liso, que hoje realmente já não está mais assim. Mas esse preconceito eu não tenho. Mas existe, infelizmente, mas eu não sei nem se é por conta de ser jogador de futebol. Eu acho que é dinheiro. Eu acho que porque tem dinheiro, já tem esse preconceito. Se fosse qualquer outra profissão, um empresário muito bom, né? Não um empresário que fique no alto, esses empresários que bota a cara, que é novinho, um político novinho, que pega uma pessoa, uma mulher, escolhe uma mulher menos... uma condição financeira menor, vão sempre falar que é interesse. O que é difícil não de combater, é a profissão, né? é o financeiro, sabe? É o meu ver. Né? Perfeito. Bom, teve toda essa polêmica, Chelsea, Europa, carreira de sucesso. O Thiago volta para o Rio de Janeiro agora, recentemente, né, 2024, para o Fluminense. Só que você acaba ficando, né, nesse meio termo entre Europa, Brasil, filho jogando lá. Queria que você explicasse como é que é essa rotina, né, agitada de ponte aérea. É agitada, cansativa, difícil, porque eu costumo dizer que eu nunca estou completa mais, né? Porque eu deixo uma metade para ver a outra, deixo a outra para voltar para a outra. É muito difícil, a gente não imaginou que fosse tão difícil, em questões não é nem de cansaço, mas de apoio familiar, que a gente falou lá na frente, né? A importância da família estar junto. A gente é muito família, porque a gente começou cedo, então era só a gente sempre morou fora. Então foi eu, Thiago e o meu mais velho, depois veio o meu mais novo, sempre na Europa. Então era sempre a gente. A família, por mais que visitasse com muita frequência, era nós quatro. E pela primeira vez a gente está se distanciando.
E no momento onde os meninos hoje estavam precisando do Thiago ali também, porque eles estão, né, nessa carreira profissional também. Então, o Thiago estando ali era sempre muito mais fácil e seguro para eles. E o Thiago é muito família. O Thiago não sabe o que é ficar sozinho, nunca soube. Ele saiu cedo de casa, mas sempre tinha alguém do lado. Então, está sendo muito difícil. Quando você chega em casa, por mais que ele esteja na casa dele aqui, no país dele, com familiares, ele não está em casa, né? Quando ele chega em casa, ele está sozinho, ele quer rir, ele quer chorar, ele está sozinho, é difícil. Está sendo muito complicado. Costumo dizer que está sendo pior do que pensávamos, mas, porém, está fazendo bem também, sabe? A gente tá revivendo essa família. Como você tem muitos anos juntos, você acaba se perdendo. Então, assim, a gente se reencontrou em muitas coisas. Ele tá fazendo bem, mas está sendo muito difícil. Imagina. Você chegou a falar que está sendo mais difícil ser pensados. Como é que foi essa tomada de decisão? Porque eu acredito que teve havido muito debate, né? Principalmente pelos meninos estarem jogando lá no Chelsea, e ele vindo para cá, não tendo como conciliar, né, essas duas jornadas, né? No caso, essas 3 jornadas, né, que os 2 jogam lá. Como é que foi esse convencimento, né, do Thiago? Realmente, não, Thiago, volte lá, jogue pelo Fluminense e a gente vai dar um jeito de tocar, né, essa rotina quase louca, assim, digamos. Então, na verdade, eu evitei o máximo, não o fato que nunca teve a discordância dele voltar para o Fluminense. Essa decisão já estava tomada desde que o Thiago saiu do Fluminense, né? Que ele já saiu daqui com esse plano de aposentadoria de parar no Fluminense. Então, nunca teve essa discordância. A dificuldade da decisão foi realmente essa: como vai ser? Porque, assim, como é que eu vou? Você não vai ter disponibilidade para vir. Eu tenho os meninos, eu não posso ficar largando. Meus filhos estão na adolescência, eu não posso ficar largando, por mais que eu tenha pessoas de responsabilidade, de confiança para me ajudar, mas é um momento que eles precisam de pai e mãe. É uma fase difícil. E isso foi o que perpetuou a não decisão, a não tomada, né, de como vai ser. Você acredita que ele poderia ter voltado antes até para o Fluminense se não tivesse essa questão ou não? O voltar não interferiu as crianças estarem jogando ou não. É mais mesmo o estilo de vida. Os meninos nunca moraram no Brasil. Então, para eles, a vida deles é na Europa. E a gente quer dar um futuro melhor. Lá as oportunidades de escola, de educação, é melhor. Então, era uma opção nossa ficar na Europa. A gente quer voltar a morar no Brasil, mas quando eles já estiverem também encaminhados, porque eles vão estar com a gente para sempre também, né? Sim. Então, assim, não foi o fato deles estarem jogando. Porque se não fosse o Chelsea, é claro, né, uma estrutura muito boa, eles poderiam estar jogando em qualquer outro clube aqui também. É porque lá eles já estavam encaminhados, pesou muito. Mas eu acho que o fato de, se eles não tivessem clube nenhum, fosse só questão de escola mesmo e de vida, pesaria igual. Mas eu acho que não teve essa coisa de vir antes ou vir depois, porque ele veio no momento que teve que vir, o Thiago estava mais maduro. Acho que foi no momento certo. Eu não penso nessa coisa de antes ou depois. A gente vai entender lá na frente, como eu falei, em questão da Champions League, mas foi no momento que tinha que ser. Perfeito. Bom, a gente está aí há poucos dias, né, do novo Mundial de Clubes da FIFA. O Fluminense vai jogar, o Thiago vai jogar. Queria saber quais são os planos da família. Vocês vão para os Estados Unidos? Vai o bonde todo de novo? Então, o bonde todo não vai conseguir porque, por conta de visto e trabalho, muitos os vistos foi negado, né? Mas quem tem vai. Os meninos vão poder participar também dessa primeira fase, né? Não vou conseguir pegar o primeiro jogo, nem eu nem os meninos, porque o meu mais novo vai se formar agora bem no dia do jogo. Então a gente chega para os 2 últimos jogos, mas a ideia é ficar até a final. Seguir. Vamos lá adiante. Falando assim, o Thiago, né, indo já nessa trajetória, às vezes assim, já reta final assim, de carreira, podemos dizer, queria saber se já tem... Carreira de jogador, né? De jogador. Pelo amor de Deus. Queria saber se já tem um papo assim, interno entre vocês sobre uma possível aposentadoria. Se já é avisada ou se ainda é tratada com distância? Esse papo é quando começa a trabalhar, já tem que visar esse papo. Não, já. Até porque uma coisa é certo hoje, né? Antigamente a gente já conversava muito raramente, porque era um plano a longo prazo. Mas a aposentadoria dele é daqui a um ano, podemos dizer. Se nada der errado, ele ter que parar antes, daqui a um ano. Então, assim, a gente tem que ter um plano. Não é mais eu e ele, né? Não é... Agora a gente... tanto que a nossa permanência em Londres
faz parte dessa aposentadoria, desse plano de aposentadoria. É certo, a única coisa certa é que vai se aposentar e que tem conversas, né? Já tem um plano, ele já tem hoje o que ele quer fazer pós-carreira de jogador. Você pode revelar isso pra gente? Não é segredo. Não é segredo. O Thiago está estudando, ele está fazendo as formações que precisa, ele quer seguir como treinador. Eu acho que vai ser um ótimo treinador. Eu sempre falei com ele que ele tinha essa coisa, né, essa liderança dele em campo ia ser boa como treinador. Ele, anos depois, foi ter esse interesse. Então, ele agora está fazendo as formações que precisa, tudo que precisa para ser também. A ideia dele também é ser um treinador de sucesso, como ele foi como um jogador. Beli, para finalizar, eu queria que você falasse um pouco sobre você. Assim, vamos deixar um pouco o Thiago para trás, futebol, polêmica, carreira. Eu queria que você falasse você, Beli, hoje. Né? Você hoje, né, uma influenciadora digital. Né? Como é que é essa rotina de dividir a atenção com seguidores, família, e ter que ficar nessa ida e volta, Rio de Janeiro, Londres? Então, eu sou uma influenciadora muito gente da gente, assim, não é que eu faço da minha vida o meu trabalho, porque eu sou uma pessoa muito comunicativa, então me comunico com os meus amigos, com os meus seguidores. Na verdade, eu só trouxe o meu dia a dia para o trabalho. Começo na Copa, né, em 2018, e não tem muito mistério. Eu dou conta, é cansativo, mas eu dou porque eu mostro o que eu vivo, sabe? Eu sou essa influenciadora realmente da vida real. Então, quando eu tô afim, eu apareço. Quando eu não tô, é errado, mas quando eu tô afim, eu sumo. Porque realmente eu vivo aquilo que eu mostro. Não é que eu vivo de plim-plim e só tô ali mostrando o meu dia a dia para dizer que, né? Então, para mim é muito fácil, é tudo automático. Essa vida pessoal e a vida de influência caminham ali, se misturam com uma facilidade para mim. Você lembra qual foi o estalo assim, que deu em vocês? Não, agora eu vou começar a gravar um pouco a minha vida, criar uma rede de seguidores. Você lembra que teve uma motivação especial? Foi na Copa de 2018, que eu tenho esse lado de mostrar realmente. Eu usava a internet, eu era nova no Instagram, eu estava usando realmente para mostrar aquilo que a TV não mostra, que é o nosso lado, né? O lado dos familiares, o que a gente faz quando não está em dia de jogo. Mas foi muito orgânico, muito inocente que foi surgindo. Eu fui vendo que as pessoas estavam tendo interesse e aí me rotularam como influência. Eu demorei até a aceitar isso. E aí depois que eu vi, realmente, vou pegar, foi depois, o boom foi na Copa, mas depois que passou, porque até então, todo o mês da Copa eu estava fazendo de uma forma bem inocente. Pós a Copa que eu dei uma atenção e profissionalizei. A gente falou sobre planos de Thiago para o futuro, mas assim, qual o plano da Beli Silva para o futuro? O meu plano é eu realmente assim, conseguir ter a minha carreira consolidada, de realmente as pessoas olharem e falar, ela já é uma influência de notoriedade, mas o meu plano de futuro é sempre a minha família em primeiro lugar. Então, assim, não existe um plano sem Thiago, não existe um plano sem os meninos. A minha prioridade é a minha família. Então, o meu plano é eu estar conseguindo botar o meu trabalho, mas nunca à frente da minha família. Quem é melhor de bola, Thiago, Iago ou Isago? Nossa, gente, que difícil. Olha, de bola, questão de técnica e tudo mais, eu posso dizer que são os três. Mas aí tem o que diferencia é a responsabilidade, é o comprometimento, que aí um vai tendo mais do que o outro. Mas bola mesmo, técnico, tempo de bola é muito bom. O Isago, a gente fala que tem até muito isso do Thiago, assim. Ele tem um tempo de bola muito bom, ele pega a bola, você vê calma, essa calma que o Thiago tem de jogar, é muito do Isago também. Eu quero fazer uma pergunta para você, que eu sempre faço questão de, quando eu estou conversando com alguma esposa de jogador, o que você gostaria de dizer que nunca ninguém te perguntou de ser mulher de jogadora de futebol? Assim, eu já falei, mas eu sempre falei porque as pessoas acham que me perguntam. Mas é bom frisar isso. O que eu gostaria de dizer, tipo, não é fácil. Que eles acham que a nossa vida não é, gente. É muito pior do que pensam. Claro, tem os momentos maravilhosos, mas nunca subestime. Não diga que foi de dado. Ela deu sorte. Não foi sorte. Nunca é sorte. A gente aguenta um rojão do cacete. O que você acha mais difícil? É você ter que estar quebrada
e ter que ser forte para suportar. Porque o povo só vê, o torcedor só vê ele em campo. Mas tudo atrás, toda a vida, né, que o jogador abdica da família, dessas viagens. Então, em casa, quem é a capitã? Eu. Eu, a última palavra. Em casa é eu, porque a gente tem que estar em casa tentando deixar ele bem relaxado para ele ser o que ele é em campo. Então, assim, eu evito muito passar problemas, resolver o que posso. Claro, tem coisas que tem que ser dividido. Mas em casa, a capitã sou eu. E eu vi que você se emocionou. O que tá passando aí que você que se emocionou? Não, é porque assim, a gente... É isso, a gente tem que se reinventar sempre, né? Para ele ser... Não só ele. Porque as pessoas subestimam muito a gente. É chato você... Todo mundo achar que você só é aquela vitrine ali. Não é, a gente tem qualidade, sabe? É isso, assim, que vem um monte de coisa na cabeça. Mas você fica machucada com E hoje não mais. Sempre tem uma coisinha ou outra que fala, putz, ainda não pararam, ainda pensam assim, mas vai calejando. Mas é memórias antigas que vêm à tona, sempre vem, né? Mas você deve ter bastante orgulho de você, né? Porque você se transformou na Belle Silva, independente do Thiago. Sim. Sim, quando eu comecei a profissionalizar, depois de 2018, eu era conhecida como a esposa do. Para muitos é pouquinha coisa, mas para gente que luta por uma independência, eu vivi muitos anos na sombra dele, né? Então, hoje eu já sou conhecida como Belle Silva, esposa do. Não parece muita coisa, mas foram anos para as pessoas colocarem o meu nome na frente do dele. É muito bom isso. É uma liberdade. E hoje eu tenho muitas conhecidas do futebol que lutam por isso também. Bem legal. Você vê que tem muitas mulheres ou de jogador que são influências. E elas falam, eu quero a mesma coisa. A gente não faz por dinheiro só, né? Porque, graças a Deus, a gente tem uma condição financeira boa, mas a gente faz por dependência. Você abriu portas nesse mercado. Sim, posso dizer que sim. Como você mesmo disse, tem esposas de jogadores, companheiras que estão se espelhando em você para ter isso como profissão. O que você acha disso? Sim, eu acho ótimo, porque esses anos todos na sombra, e quando eu tive esse start de querer sair da sombra, eu incentivei muitas a fazerem. Hoje tem gente que faz com muito menos tempo que eu. É claro que hoje a rede social também está muito mais forte no tempo quando eu comecei, mas é muito bom eu ver que tipo, não sou só a esposa e além de conseguir a minha independência, eu consegui encorajá-las a ter. E você como influencer, você como empresária, as marcas te procuram, você tem uma fidelidade, né? Explica como é que é feito o teu trabalho. Então, é como qualquer outra influencer, né? Que tem interesse, as marcas procuram, a gente faz. Só que uma coisa que eu sinto muita dificuldade nesse meio, conversando também com outras do meio, ou as marcas têm muito medo de chegar e fazer uma proposta que elas acham que pra gente é muito pouco. Elas não precisam de X, elas não vão aceitar por X. Então acabam não chegando. Eu acho que tem essa, não digo que é preconceito, mas essa dificuldade de trabalhos por isso. E aquela coisa também do não precisa, sabe? Mas o trabalho de uma influência de esposa de jogadora é como qualquer outra. É a marca gostar, não gostar, a marca se identificar, não se identificar. Todo trabalho tem um preço, tudo é negociável. Então é como qualquer, assim. Eu normalmente trabalho só com aquilo que eu me identifico, então eu sou muito seletiva, até porque realmente não está desesperada por trabalho. Então eu faço questão de trabalhar com aquilo que eu me identifico, porque eu sei que hoje eu influencio. Então eu não vou influenciar por qualquer coisa, por qualquer valor. Então eu sou meio seletiva. E a relação com as outras esposas? Vocês desabafam, vocês têm grupo, grupo de WhatsApp, vocês conversam, se reúnem, vocês falam, vocês dividem o lado bom e o lado ruim de ser esposa de jogador? Olha, esposa de jogador é um grupo seletivo, porque é amizade como qualquer outra, né? Porque trabalham no mesmo clube, que são melhores amigas.
e também não é que são rivais. Nos clubes que o Thiago trabalhou, falo com algumas ainda, mas melhores amigas não somos. Normalmente, a maioria que eu conheço hoje foi porque jogou em seleção. Então, quando joga em seleção, é mais distante ainda, porque está ali junto num período muito curto. As minhas melhores amigas de futebol já jogaram com o Thiago, estão aposentadas. Então, assim, atual eu falo, tem algumas que eu conheço, que a gente troca mensagens, troca tudo, mas não é uma amizade que a gente está íntima, não. Mas quem são tuas melhores amigas? Tem algumas, uma ou outra? Do Porque futebol? melhores amigas não são muitas, né? Não. Você conta na mão. E você tem algum nome que a gente conhece que Do são... futebol, tenho. Eu tenho a Fabiana, que é a esposa do Marcão, e tenho a Renata, que foi esposa do Luiz Alberto. Tenho, agora, assim, são minhas que estão, posso chamar de sombras. Onde eu tô, a gente tá. Agora tem umas que eu me dou muito bem, falo com muita frequência. A Neuzimar, que era do Juninho, do Júlio César, que já jogou com o Thiago também. Do super bem, que é a Clarice, do Marcelo. Tenho a Patrícia, do Alex, que jogou com o Thiago no Paris. A gente está sempre falando com muita frequência. E da nova geração, não, porque o Thiago já estava muito fora. Então são mais gringas, né, as amizades. E o pessoal do futebol, da seleção, falo, mas não tenho aquela amizade de tenho um número aqui, mas não estou sempre no bom dia, no boa tarde. Beli, foi um prazer. E eu gostaria que você falasse alguma coisa que, a primeira pergunta que eu te fiz, eu encerro a minha pergunta. Alguma coisa que você gostaria de falar que não teve oportunidade? Eu tô sentindo já uma saudade, um aperto no coração que eu vou embora sexta-feira, de deixar o marido para fora. Valorizem, tá? Nós, mulheres, que segura a casa lá, deixa marido aqui, deixa filho lá, porque a gente Você é foda, muito obrigada. Obrigada, querida. Adorei. Mas foi um prazer.